Olá pessoal, mais uma vez aqui o seu Guru da Mega com mais um perfil da Mega para o concurso 1913, tá ok? Gente, hoje nós temos algo muito bacana, em primeira mão. Eu quero agradecer a Cleide, tá? Cleide, muito obrigado por você na hora ter enviado o vídeo para mim. Vou explicar por que eu estou agradecendo a Cleide. Mas antes de eu agradecer, de eu falar porque eu estou agradecendo, bom, por causa do vídeo, claro, né? Mas o momento em que ela enviou para mim também o vídeo foi muito importante. Também eu quero contar algumas coisas que aconteceu comigo agora de manhã, quando eu estava vindo aqui para o trabalho. Eu estava, a minha rua lá é uma rua muito bacana, porque eu moro aqui dentro da cidade, né? Próximo num bairro movimentado, perto da capital aqui de Vitória. E tipo assim, uma área muito urbana, mas ao mesmo tempo a minha rua é uma rua muito tranquila, tem muita árvore, né, e tal. Eu me amarro na minha rua, não tem asfalto, mas eu gosto dela do jeito que ela é, de chão mesmo. Entendeu? Eu gosto dela do jeitinho que ela é, não quero que ela mude não. Eu estava olhando para uma árvore de eucalipto, porque a gente tem um monte de eucalipto plantado assim lá na beirada da rua. Eu estava olhando, eu estava vindo, né, até um pouco apressado, mas eu fui obrigado a parar e dar uma reparadazinha no ninho. Tinha um ninho, um passarinho fez um ninho lá, muito bonito, né, aquela conchinha assim, né, aquele ninho muito, muito bonito. E aí eu peguei, vendo aquilo ali, eu fiquei muito maravilhado. Falei assim, não que a gente não tenha visto outros ninhos, né, mas aquilo me inspirou para contar isso para vocês agora pela manhã, porque, veja bem, né, um pássaro que não tem mão, só tem as asinhas, né, os pezinhos dele, as patinhas, os dedinhos, na verdade são acho que 4, né, são um pássaro tem, no máximo acho que 4 ou 3, se não estou enganado. E mesmo assim ele consegue fazer algo tão maravilhoso, né, um ninho tão bacana, tão bonito. E nós, muitas vezes, as pessoas não se sentem, né, capazes de realizar coisas em suas vidas, tendo mãos, dedos, pés, filhos, um corpo maravilhoso, né? Claro que às vezes a gente vê, por exemplo, pessoas que às vezes só quando ela não tem condições mesmo é que ela começa a realizar alguma coisa. Vê que às vezes as pessoas não têm certos membros do corpo e realizam coisas maiores do que quem tem membros, todos os membros do corpo, né? Então eu acho uma falta muito grande da nossa parte em dizer que nós não conseguimos realizar isso ou aquilo. Nós somos os seres mais próximos de Deus na constituição, né, humana. Pode ser que existam outros seres de outra forma, em outros planetas, que eu acredito nessas coisas também. Não sei se você acredita nisso, mas não é possível que um espaço tão grande só tenha nós, né? Então eu acho que Deus não ia ser assim. Mas então nós temos essa proximidade com Deus e nós temos uma consciência, ver que na nossa consciência nós conseguimos interagir com tudo. Com a nossa consciência a gente consegue interagir com animais, com plantas e com nós mesmos, nossos seres, da nossa espécie mesmo, né? Seres humanos também. Eu já comentei isso no vídeo anterior, quando a gente percebe uma pessoa que chega ou a gente sente que alguém nos chama, né? Isso é o seu consciente, né? O seu subconsciente, você consegue interagir, fazer coisas fora, né? Você não precisa estar em contato. Imagine, né, quanto você poderia fazer tendo contato, né? Então nós temos isso daí, e esse subconsciente, essa consciência tão grandiosa que nos dá essa capacidade de interagir com tanta coisa, também nos traz a interação com o próprio Deus, né? Que é a qual a gente está tão próximo dele. Ele nos fala através de muitas coisas, ele não dá uma direta para nós, muitas vezes não dá, né, até porque nós não compreendemos muito bem, mas às vezes ele fala de forma tão direta que a gente não percebe, né? E a gente tem que ter essa percepção. Para realizações das nossas vidas, a gente tem que ter essa percepção. Eu estou comentando isso aqui porque o que eu vou falar, né, que eu já comentei no vídeo passado, né, sobre essa coisa, essa ligação que tem do mundo, né, de mundos, né, de dimensões, né? A gente tem essa interação com a dimensão de Deus, de uma certa forma, e a gente pode, e a gente tem esse contato. Então, eu quando eu estava assim, trabalhando, né, eu tinha acabado de desenhar o gráfico, o mapa astral, e eu estava analisando o mapa astral para saber o que ele estava falando para mim, o que ele poderia me dizer.
E eu achei uma figura muito interessante, até comentei no vídeo, né? Da mega possibilidade desse concurso, que esse mapa astral ele parece com uma gravata, né? E tal, assim. Então eu senti algo de justiça, né? Algo, sei lá, assim, nesse mapa, né? E eu falei, essa tem que ser uma figura de justiça. E na hora que eu estava trabalhando de manhã, aí é onde a Cleide entra no assunto, que ela me passou um WhatsApp me enviando um vídeo. Desculpa a moto aí, tá, pessoal? Tem barulhada nessa rua. Mas ela me enviou um vídeo, né, de um senador, acho que da bancada petista, falando sobre essa reforma da Previdência e, né, comentando que eles não iam votar, ele não ia fazer emenda na reforma, porque a bancada do governo queria que ele fizesse emenda, aquela coisa toda, aquela blá 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 blá, blá de político, né, que a gente sabe que, né. Mas só que no blá 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 desse tal cidadão, desse político, ele, na hora eu tive curiosidade de ver o vídeo, e aí ele começou a me soltar os números, e quando a Cleide me enviou, eu já senti que era para me utilizar. Quando a Cleide me enviou, eu vi o vídeo, eu falei, não, eu tenho que ver esse vídeo. E aí eu falei, não, porque eu senti que era aquilo ali que eu estava buscando para fazer esse perfil da Mega. Eu estava pensando o que eu ia fazer para trazer um perfil da Mega, né? Esse perfil que eu estou fazendo aqui. E aí veio esse vídeo, e aí eu captei, vi o vídeo e comecei a ver os números que o cara estava falando. Gente, era impressionante os números que ele estava falando, estava batendo justamente com aquilo que eu já estava preparando. E, inclusive, os 3 primeiros números que ele fala, né, da forma dele, claro, ele não estava falando, gente, ó, o palpite da Mega Sena, ele não estava falando isso, ele estava falando números do trabalho deles lá, dessa situação previdenciária aí, tá? Mas só que esses números caíram como uma luva naquilo que a gente estava trabalhando. E de acordo com o mapa astral, ele me mostra isso. O que é uma gravata? Gravatas são pessoas importantes, né? Pessoas importantes. Então eu estava até pensando em alguém ligado à justiça, pensei, de repente alguma coisa sobre essa Lava Jato. Lembra que eu comentei com vocês que as notícias, as coisas que acontecem no meio da humanidade, mexe com o consciente das pessoas, e isso mexe com o futuro, com a linha do tempo, mexe com a linha do tempo, né? Então, de uma certa forma, eu sei que esse vídeo não vazou. Aí eles falam que esse vídeo desse senador vazou. Isso não vazou. Na verdade, eles gravaram aquilo e colocaram mesmo na mídia para que as pessoas pudessem ouvir aquilo ali e protestar de alguma forma, né? A política é terrível. Então aquilo não vazou, aquilo ali não tem nada de vazado ali, aquilo ali foi intencionalmente. Só que a intenção dele lá para nós vai ser uma maravilha, porque o que ele falou cai direitinho com aquilo que a gente precisa, tá? Cai direitinho com a nossa necessidade. Então eu entendi, né, que Deus estava falando para mim, olha, é esse que você precisa para você compreender o que vai acontecer no futuro. Então é a linha do tempo, né? É um acontecimento agora que te revela o futuro. Então esse é o acontecimento que vai nos revelar o resultado dessa mega. Agora, eu no final desse vídeo vou deixar para vocês esse quadro que eu fiz, a linha do tempo, né, que vai trazer esses números. De repente vocês não vão captar comigo aqui, mas eu vou dar uma informação rápida para vocês, porque eu não vou ficar falando, né, lá na linha do tempo, só vou deixar as imagens, e aí vocês analisam da forma que vocês quiserem, mas o que eu vou comentar para vocês. Então, veja bem, nesse vídeo, né, o que esse senador comenta? Ele fala que os anos eram 42 anos, né, a Previdência. Olha só o que ele fala, que era 42 anos o limite, né? E depois ele fala que não mais vai ser 49, mas ia baixar para 45. Olha só, era 42, não vai ser mais 49, mas vai baixar para 45. Tá vendo bem? 42 foi o número que esse 42 e esse 49 é os dois números que a gente está falando há tempo, que está lá em cima, que já era predecido já há muito tempo, não desceu, né? Aí no concurso passado desceu 42, correto? Então ele fala, era 42, mas não vai ser mais 49, né? Que eles estavam com intenção de jogar para 49 anos, o negócio da Previdência lá, mas não vai ser mais 49. 49 é o que a gente está esperando que desce, né? Mas vai baixar para 45. Aí você pode entender o que? Bom, eu não vou colocar o 42, porque o 42 já foi, né? Então o 49 também não vai ser mais. Então pode ser que ele não venha, não sei. Mas está falando que o 45 vai baixar. Então pode ser que o 45 saia nesse concurso.
Mas eu também estou apostando no 49. Aí depois ele fala outro detalhe interessante. Eu falei, gente, como esses três números caíram como uma luva. Esses três números foram, sabe, assim, maravilhosos. Aí depois ele fala assim, ele fala sobre 70 bilhões, né? 70 bilhões, acho que é a arrecadação, se eu estou enganado, que ele comenta lá, dos negócios militares lá, uma coisa assim. Aí ele fala de 40%. Bom, 70 a gente não tem na Mega, né? 70 a gente só tem na Quina. Mas ele fala de 40%. E aí na hora eu anotei os números, né? Depois eu fui, claro, depois primeiro eu anotei todos os números que ele falou, que ele foi falando, depois é que eu fui fazer as correlações. Mas aí veja bem, se você tira 40% de 70, 40% de 70 é 28, entendeu? E o que sobra? Sobra 42, né? 70% de 40 é 28 e sobra 42, justamente os 42, né? O 42 lá, ó, 42 no concurso passado, que a gente falou, né? Tá aí, então o 42 repetindo aqui, né? Repetindo o 42, tá? Então, mas aí entrou já o 28, então o 28 é um número, né? Que está dentro da Mega e o 40 também. Você pode ver que no meu gráfico aqui, ó, ver se vai dar para mostrar para vocês, no gráfico aqui, ó, o mapa astral aponta justamente para o 40, né? 40, 39, 49, tá vendo? Aponta justamente. Então, pode ser, eu não estou dizendo que é, mas pode ser, tá ok? Pode ser. E eu fiz até esse desenho aqui, inclusive aqui embaixo aqui já tem um palpite meu aqui, se vocês quiserem, depois eu estava analisando, esse palpite aqui é interessante, tá? Aqui é o 6, 24, 28, 41 e 34 e 49. 49 estou assistindo nele, assistindo os 49. Então ficou dessa forma, né? Então nós temos aqui agora o 42 de novo, né? Temos o 40 que já estava, que é o 40%, e temos agora o 28 que ele falou. Então nós temos agora até aqui, ó, 5 números, tirando o 70 aqui, o 70 não entra, né? E o 42 que está repetindo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números, né? Aí depois ele fala em primeiro ponto. Bom, ele comenta, ele fala, primeiro ponto, né? Bom, primeiro ponto a gente pode entender que é o número 1, tá ok? Então o número 1 também é um número cotado, pode sair aí, tá? O número 1 pode sair, né? Pode ser, ou ele pode complementar também, ele pode complementar. Tá? Depois eu vou explicar como ele pode complementar. Por exemplo, ele pode complementar o 7, fazer o 17 ou fazer o 8. Depois eu vou explicar sobre esse assunto aqui. Mas aí ele fala, né, primeiro ponto, então temos aí o número 1. Depois ele fala que sobre 65 anos, novamente, fecharia no total a Previdência de 65 anos. 65, quer dizer, 65, nós não temos esse 65, né, passaria. Mas aí na inversão fica aqui 56, né, fica 56. Aí novamente eu vou mostrar para vocês aqui, né, o gráfico, o 56. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ó, o 56 bem aqui, ó, né, na pontinha do gráfico, tá vendo? 56, ó. Tá aqui. Eu não desenhei esse gráfico depois que ele falou, não. Esse mapa astral aqui foi desenhado antes, tá, gente? Eu quero lembrar para vocês. Isso aqui foi desenhado, eu estava trabalhando nesse desenho quando a Cleide me enviou o vídeo. E ela nem sabe do que se tratava o vídeo. Eu que falei com ela, nossa, Cleide, você me deu a chave para a nossa mega desse concurso, tá? Essa foi a chave. E, né, do nosso perfil da Mega. Então, os 65 se torna agora 56. Então, 56 é um número palpável para você estar utilizando. E no vídeo eu contei no vídeo, tinha na sala lá com o senador 13 deputados, assim, eu visivelmente para contar 13, né? 13. Então eu achei esse número interessante e eu resolvi colocar. Então o número 13, ele também está aqui, ó, muito aqui em cima, nessa parte aqui, ó, número 13, tá? Então o número 13 também é isso aqui, o número 13 também é um número cotado. E a gente tem o 1 e tem o 3, né? Lembra que o nosso nosso número matriz, nós temos lá o 305938218, entendeu? Então 13, né? Mas só que tipo assim, o 13 já veio no concurso passado. Ele pode repetir? Pode. Mas também, se você não quiser repetir, você pode colocar o 49, porque o 49 também é o número 13,
Lembra que eu falei que o 49 é... Então, como o 13 já veio, pode ser que o 13 agora venha na forma do 49. Então, o 49 pode ser um número que possa vir. Porque, novamente, a gente forma o 49 aqui embaixo. Quando você... Aí, vocês vão ver na linha do tempo. Eu tracei essa linha do tempo, eu vou fazer do jeito que está aqui. Vou fazer os números de como saiu. Vou colocar a primeira revelação desses números. Aí depois eu vou fazer um desdobramento novamente e uma segunda revelação desses números. Então eu vou colocar, basicamente eu vou fazer 2 palpites em cima desses números aqui, entendeu? Então nós temos aqui, ó, o que o senador nos revela? Ele nos revelou o número 42, o número 49, o número 45, o 70, que a gente pode transformar no 42, né? Subtraindo os 40% dele, e o 40 e o 28, né? 40 e 28. Depois o número 1, né, que é o primeiro ponto, e o 65, que na realidade é o 56, e o número 13 no final, tá? Então são esses números aí. Aí, mas só que a gente pode transformar. Por exemplo, a gente, como eu estou entendendo que esse nosso gráfico ele está dando essa indicativa, nós vamos ter 2 linhas de números. Vai sair uma linha de números na parte inferior ou na parte superior. Eu creio eu que deva ser isso que ele está nos falando. Então ele dividiu aqui, né? Ele dividiu, tá bom? Ele dividiu. Então pode ser que possa sair assim, ó. Eu vou dar um palpite aqui, ó. Pode sair, por exemplo, dessa forma. Pode sair 1, né? Um exemplo que estou dando aqui, né? Pode sair o número 1, número 24, 28, né? E depois 41, 56 e 49, ou 41, 45 e 49, tá? Pode ser isso também, 41, 45, 49, tá? Ou pode ser 45, 46 e 49 na parte de baixo, tá? Ou na parte inferior você pode usar, podemos ter lá tanto o número 7 como o número 8, né, que é juntando, e outros números aí. Mas aí eu estou crendo que vai sair esses aí, né? Tipo, de repente o 13, 24 e 28, tá? Pode ser 13, 24, 28 nessa linha inferior, superior, né? Na linha de cima. Na linha de baixo pode sair aí 45, 56 e 49, né? Aí nós temos dois números que está cotado também na cabeceira, que é tanto o número 21, número 12, né? Número 31, 41, né, como falei o número 12 aqui, o 34 também, tá? Então, bom, não vou deixar lá no final do vídeo, então, essa linha do tempo para vocês. Então é isso aí, o perfil da Mega. O perfil da Mega, quem trouxe pra gente foi o senador lá da bancada do PT, né? Muito obrigado, senador, muito obrigado a gente por ter enviado o vídeo, tá ok? E espero que vocês consigam perceber isso no quadro que eu vou postar junto com o vídeo, tá ok? Eu já fiz aqui, como eu falei, né? Já fiz meu palpite aqui. Eu criei um outro palpite também em cima disso. O 6, 49, 7, 41, 24 e 28. É um outro palpite que eu estou dando aqui também, que pode ser que apareça aí, tá ok? Mas vamos bater nessa tecla aí. O 49 e o 45 são números muito cotados para aparecer, tá ok? 49 e 45. Aí você pode inverter o 42, colocar 24, nós temos o 28, nós temos o 56 e o número 4, que é o número 13, você pode converter no número 4 também, tá? Pode ser isso daí, né? Bom, pessoal, por enquanto é isso, o nosso perfil da Mega. Eu vou ver se dá para colocar o vídeo junto com esse vídeo, o vídeo do senador junto com esse vídeo. Se não der, eu vou colocar ele separado, tá ok? Então acreditem que vocês podem chegar lá aos 6 pontos, porque é importante acreditar e ter fé nisso, tá? Se um passarinho sem mãos e nada consegue tecer um ninho tão bacana, você com essa sua consciência maravilhosa que Deus deu para todos nós podemos sim projetar um futuro melhor para todos nós, e vamos acreditar que vamos conseguir aos 6 pontos, acima de 4 pontos pelo menos. Vamos acreditar que vamos conseguir acima de 4 pontos. Vamos ter fé, vamos projetar o futuro. Pegue o seu número, faça seu jogo, fala, é esse o resultado, e pronto. Acredite que esse é o resultado que está pronto no futuro. Acredite que é, e vai ser, ok? Até mais, até o próximo perfil da Mega, com o seu guru da Mega. Tchau!